Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, como prometido, né? Então eu vou trazer mais alguns exemplos do cálculo de derivadas parciais, tá? E aproveitando, eu vou fazer um incremento com vocês sobre algumas aplicações, tá? Então vamos lá. A questão aqui, né? O nosso exemplo, então, a derivada para uma função de três variáveis. Tá? Então a gente tem aqui uma função definida pelas variáveis alfa, beta e teta. Tá? Então sendo seno de alfa, seno de beta e menos a tangente de teta. Tá? Então vamos lá. No caso aqui a gente vai ter três derivadas, uma derivada parcial para cada uma das variáveis. Tá? Então a gente vai representar da seguinte forma: derivada na variável alfa, tá? Então a gente vai fazer a derivada do seno de alfa, então vai ser cosseno do ângulo alfa, tá? Como a gente está trabalhando com alfa, as demais variáveis são chamadas de constantes, então a derivada de cosseno de beta vai ser zero e a derivada da tangente de teta vai ser também zero, tá? Vamos também então determinar a derivada na variável beta, tá? Então a derivada em beta, alfa e teta são consideradas constantes, então a derivada de seno de teta é zero. A derivada de cosseno de beta, então vai ser menos seno de beta. E a derivada da tangente de teta vai ser zero. Tá? E a gente vai, por último, então, calcular a derivada na variável teta. Tá? E a derivada na variável teta, né? Então a derivada de seno vai ser zero, a derivada de cosseno de beta vai ser zero, e a gente vai ter a derivada de menos a tangente. E a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Né? Então a gente vai ter menos secante ao quadrado de teta. Perfeito? Bora para o próximo, então. Temos aqui uma função, então, de quatro variáveis, tá, gente? Variável x, y, z e w. Isso, então, assume que a gente vai ter derivadas parciais para cada uma destas variáveis, tá? Vou mudar um pouquinho a nomenclatura, tá? Então, a gente vai fazer o diferencial de f em relação ao diferencial de x. Estou fazendo a derivada na variável x. Todas as outras variáveis, então, são constantes. Então, a derivada de 3z ao cubo é zero, tá? E a derivada de menos 3xy w à quinta, eu vou, então, derivar o 3x, né? E o restante, ele permanece sendo constante. E a derivada de menos 3x é menos 3, vezes, então, yw à quinta, tá? O diferencial dessa função na variável y, então o diferencial de f em y, vou derivar em y, derivada de 3z ao cubo é constante, então ela é zero, e vou derivar essa expressão na variável y. Né? Então x e w à quinta permanecem porque são constantes multiplicativas. A derivada de y é 1, então teremos menos 3x vezes w elevado à quinta. Tá? Vamos fazer então também o diferencial de f em relação ao diferencial em z, tá? Na variável z. Na variável z, então a derivada de 3z ao cubo passa a ser 9z ao quadrado. Tá? E essa parte da expressão em z, né, ele é dado então como uma constante e a sua derivada é zero. Tá? E o diferencial da nossa função na variável w, né? Então, vamos ver aqui como que vai acontecer. Derivada de 3z ao quadrado vai zerar, né? Já que eu estou trabalhando com a variável w, e dessa expressão 3xy são constantes multiplicativas, então permanecem. Eu vou derivar o w à quinta, tá? Então vai ficar menos, cai o 5 multiplicando 3, então menos 15, tá? Vezes x, y, w à quarta, certo? Então, as quatro derivadas parciais dessa nossa função. E aqui, né, calcule fz, né, no ponto. Né? Então, calcule o valor da derivada na variável z para 0, 0, 1, 1. Tá? Então, são uma função de quatro variáveis, sendo então a nossa função xyzw igual a e elevado a x vezes z,
mais y, tá? Dividido por z ao quadrado mais w. Tá? Então aqui eu vou recorrer à notação de derivadas, tá, gente? Para que a gente consiga fazer esse diferencial. Tá? Então o diferencial da nossa função f em relação ao diferencial em z, né, que é o que a gente precisa calcular, vai ser dado então pelo diferencial da nossa expressão, né? Então lembrando que a nossa expressão é e elevado a xz mais y, tá? Dividido por z ao quadrado mais w, tá? Porque essa aqui vai levar um pouquinho mais de trabalho para a gente estar fazendo, tá? Essa derivada aqui é uma derivada que vai usar a regra da cadeia. A gente vai ver essa regra da cadeia mais à frente, tá? Acho que ainda daqui umas 2 aulas, provavelmente, fora essa próxima aula, a gente vai estar falando sobre ela. Mas ela vai envolver tanto a derivada, né, por regra da cadeia, quanto, né, a derivada pelo quociente, né? Porque nós temos aqui em cima uma função composta, tá? E embaixo uma função simples, mas a gente tem um quociente e uma função composta. Então a gente vai estar utilizando a nossa regra que a gente já conhece, né? A regra do quociente, ou seja, U e V, e a regra do quociente diz para a gente que é a derivada de U vezes V menos U vezes V', a derivada de V, dividido então por V elevado ao quadrado. Tá? Então, nessa representação, nesse cálculo, a gente vai estar fazendo essa derivada utilizando esta relação. Tá? Lembrando que a gente está fazendo a diferenciação ou a derivada na variável z. Tá? Então, a derivada de e é ela mesma. Né? Então, vai ficar e elevado a xz mais y, porém, eu tenho que multiplicar, por ela ser uma função composta, tá? Pela derivada da composição. Só que eu não posso esquecer que eu estou derivando em z, né? E a derivada de xz mais y, tá? Xz mais y na variável z vai ser apenas, então, x, né? Eu estou fazendo esse diferencial aqui separado, tá? Então, diferenciando essa expressão na variável z, né, vai ficar apenas x. Então, vai ficar e elevado a xz mais y vezes x, certo? Vezes a nossa expressão v, que é z ao quadrado mais w, tá? Menos, agora deixa eu apagar aqui a nossa expressão, menos o nosso e elevado a xz mais y vezes a derivada da nossa função v que está aqui embaixo. Lembrando que a gente está derivando em z. Então, a derivada dessa expressão na variável z é 2z. Tá? Tudo isso, então, dividido por z ao quadrado mais y ou mais w elevado ao quadrado. Tá? O que eu poderia estar fazendo aqui? Eu poderia estar melhorando essa representação. Então, o diferencial de z de f em relação a z seria dado por, né? Poderia colocar o e elevado a xz mais y em evidência, tá? Vezes o restante, tá? Então, a gente teria aqui o restante x vezes isso daqui, então ficaria x vezes z ao quadrado mais x vezes w, tá? Menos 2z nessa nossa expressão, tá? Dividido, então, toda essa parte por z ao quadrado mais w elevado ao quadrado, tá? Agora, a gente está calculando isso, né, dentro deste ponto.
que a gente pode fazer para calcular esse diferencial, né? Eu posso colocar aqui um traço, tá, gente? E indicar que eu estou calculando esse valor no ponto 0,011, tá? Essa é uma forma também de facilitar, muito parecido com a questão das integrais, tá? Que a gente faz aquele traço de intervalo onde que a gente está calculando, mas no caso a gente está calculando para este ponto apenas. E se eu substituir esses valores, então x é 0, y é 0, z é 1 e w é 1, tá? Então a gente vai ter aqui e elevado a 0 vezes 1 mais 0, vezes 0 vezes 1 ao quadrado, mais 0 vezes 1, menos 2 vezes 1, tá? Dividido, então, por 1 ao quadrado, mais 1, tudo isso elevado ao quadrado, tá? Então, o nosso diferencial da função em dz, calculado de 0, 0, 1, 1, tá? O nosso ponto, ele vai ser dado por e elevado a 0, que é 1, certo? 1 vezes, aqui vai zerar, então a gente vai sobrar ali o menos 2, dividido então por 2 ao quadrado, 4, tá? Então a gente vai ter que esse diferencial ele vale menos meio, tá? Então aqui algumas recordações de alguns métodos de derivadas, né? Regra do quociente, a regra da cadeia a gente vai olhar com ela com maior eficiência mais para frente, tá? Mas já vale recordar vocês sobre isso daqui, tá? E aqui determine todas as derivadas parciais de f de x, y, z, né? Dada a nossa expressão, tá? Então vamos lá, f de x. A gente vai então fazer a derivada desta função em x, então tomando x, y e z é constante, então eu vou só derivar o x, né? E lembrando que elas são variáveis, no caso, ou constantes multiplicativas, tá? Então a gente vai ter 2x vezes y ao cubo sobre z, tá? A nossa derivada, então, na variável y, né? Então, eu vou derivar o y e o restante vai permanecer. Então, vai ser 3x ao quadrado vezes o y, então, ao quadrado, tá? Dividido pelo z. E agora, né, eu vou derivar a função na variável z, tá? Então, só uma observação, tá, gente? Eu poderia reescrever essa função como 2x ao quadrado y ao cubo vezes z elevado a menos 1, tá? Lembre-se dessa relação, né? Eu posso jogar essa variável para cima. Então, a gente vai ter menos x ao quadrado vezes y elevado ao cubo, tá? Vezes z elevado a menos 2, ou seja, menos x quadrado y ao cubo sobre z ao quadrado. Tá? Poderia também estar usando a regra do quociente para fazer essa derivada, mas já que a gente pode fazer essa inversão, às vezes facilita bastante para a gente realizar esses cálculos. Tá? Gente, eu encerro esse vídeo por aqui e no próximo eu venho trazer algumas aplicações como a questão de testes de microprocessadores. Grande abraço, até daqui a pouco.